Olá pessoal, mais uma vez, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Pedro Damião Leite. Minhas queridas e meus queridos, nós abordaremos nesse encontro um tema bastante cobrado em concursos públicos, Tiago. Nacionalidade. Nacionalidade está elencada no artigo 12 e 13 da nossa Constituição Federal. Não é assim, Luciana? Todos que nascem no espaço aéreo, marítimo, terrestre, são brasileiros. Somos brasileiros. Somos brasileiros natos. Essa é a regra. Aí vem as exceções para quem nasce em outro país, que é registrado na embaixada, no consulado, né? Mas voltando aqui, gente. Nacionalidade, artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Aí tem lá, dentro do artigo 12 e 13, que é onde você vai focar nacionalidade, você vai pegar o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele relata justamente o brasileiro nato. Nós temos o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Como vocês sabem, existem cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, não é assim, Henrique? Por exemplo, o cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, de carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Estes cargos só podem ser ocupados por brasileiro nato. Então você que nasceu entre os 26 estados e o Distrito Federal, você que nasceu no espaço aéreo, marítimo ou terrestre, você é brasileiro nato. Essa é a regra. Em encontros meus, em aulas minhas, a gente vê aquele caso de pessoas que nasceram em outro país, dentro de uma aeronave, por exemplo. Os pais viajaram a passeio, a mulher gestante de 7 meses, naquele momento, veio, sentiu as contrações e ganhou o bebê. Então, ele tem a opção, e uma das é registrar essa criança em uma embaixada ou em um consulado, se ela queira que esse menino seja um brasileiro nato. Não é assim? Era assim. Concorda comigo? Concorda com a Constituição Federal, Luciana? Né? Oh, meu Deus! Gente, então esses são os brasileiros natos. Nós comentamos sobre os cargos que só podem ser ocupados por estes e estas cidadãs, estes cidadãos. Beleza? Só vamos explicar. O brasileiro nato. Ok, legal. Vamos estudar nacionalidade, professor? Vamos! Que nacionalidade, artigo 12 e 13. Então você vai pegar a sua Constituição Federal, seu vademecum, bem bonitinho. Artigo 12. Gente, é impressionante como é gostoso de estudar esses assuntos. Assuntos, digam-se de passagem, bons de estudar e muitíssimo cobrado. Muito cobrado para assim concursos públicos. Esse curso que vocês estão fazendo conosco, de motivação para o concurso dos quais vocês pretendem, pode começar a estudar, viu, Marcelo? Sem medo de ser feliz. Viu, Tiago? Pode arrochar o fora. Porque é muito cobrado, independente da banca, viu, gente? Eles são muito cobrados. Então, pegue o artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Ok, professor? Brasileiro nato, parágrafo 3º. Ok, professor? Ei, professor, tudo bem? Tudo legal? Aqui estão os cargos, gente. Quais são os cargos que só podem ser ocupados por brasileiro nato, professor? O senhor falou, mas bote no quadro para eu pegar e gravar. Vamos lá. Ok, deixa eu botar a caneta verde encarnada, que é para ficar melhor, né? Vamos lá. Presidente e vice-presidente da República. Se você quer ser brasileiro, presidente da República, você nasceu onde? Eu nasci na Argentina, eu nasci na Venezuela, eu nasci nos Estados Unidos. Eu posso nem pensar. Uma pergunta de concurso, gente. Você naturalizou-se brasileiro. Você é de onde? Eu sou da Argentina, mas naturalizou-se brasileiro. Cumpriu aquelas regrinhas que nós vamos falar daqui a pouco, do artigo 12, inciso segunda linha A, e artigo 12, inciso segunda linha B. Se você é brasileiro naturalizado, era um argentino e naturalizou-se brasileiro, olha assim, pode ser um deputado federal, gente? Pode? Pode? Ele pode ser um deputado federal? Ele pode! Ele não pode ser o presidente da Câmara, mas ele pode sim. Um brasileiro naturalizado pode sim ser um senador da República, pode sim ser um deputado federal, por que não?
Agora, o que ele não pode é ser presidente do Supremo Tribunal Federal, perdão, do Senado Federal. O brasileiro naturalizado, ele não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Haja visto que todos aqueles ministros são natos, porque há um rodízio. O brasileiro naturalizado, ele pode ser presidente da Câmara dos Deputados? Não, mas ele pode ser um deputado federal. Por que não pode ser presidente? Haja visto que esses presidentes da Câmara, do Senado, do STF, etc., eles estão na linha sucessória do presidente da República. Então, para ocupar esses cargos, necessariamente, obrigatoriamente, eles precisam ser brasileiros natos, natos, natos. Ok? Então, vou até botar aqui, natos. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados. Deixa eu assuntar minha calça que a bicha está escorregando. Presidente do Senado Federal. Presidente do STF. O que é STF, gente? Mas, professor, o que é STF? É Superior Tribunal de Justiça? Não, gente. Não é Superior Tribunal de Justiça. Aqui o STF é Supremo Tribunal Federal. O STJ que é Superior Tribunal de Justiça. Mas esquece STJ. Não estamos falando em STJ. Só para vocês entenderem. Porque tem alunos que às vezes eu vejo falando aí, bagunça tudo. Então, o presidente do STF, consequentemente os 11 ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, obrigatoriamente eles precisam ser os 11 brasileiros natos, aí. Porque sempre há o rodízio, então daqui a pouco é você, daqui a pouco é fulano, daqui a pouco é Beltrano, então precisa ser nato. Porque se houver a necessidade depois do presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, na linha sucessória do presidente da República também está o presidente do Supremo Tribunal Federal, ok? Presidente do Supremo, então vamos lá, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí vem de carreiras diplomáticas. De carreiras diplomáticas e oficiais das Forças Armadas. E outra observação, viu, minhas queridas e meus queridos prezados? Muito bem, puxa vida, que legal, viu? Gente, outra observação aqui, viu, Horaci? Ministro de Estado da Defesa. Gente, o ministro de Estado da Defesa, ou o ministro da Defesa, por exemplo, hoje o ministro da Defesa é o Braga Neto, obrigatoriamente, Raí, que ele precisa ser brasileiro nato. Diferente se ele fosse ministro da Educação, ministro da Agricultura, mas o ministro de Estado da Defesa, obrigatoriamente, Araci, precisa ser brasileiro nato, viu, gente? Ministro da Defesa só nato. E da Educação, professor? Pode ser naturalizado. E da Agricultura? Pode ser naturalizado. Mas o ministro da Defesa, obrigatoriamente, precisa ser um brasileiro nato. Esses são os cargos ocupados por brasileiros natos. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro no geral do Supremo Tribunal Federal, de carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Tudo bem? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Raíque? Tudo em ordem? Tranquilidade? Se eu perguntar para esses senhores se eu posso apagar, vocês falam o quê? Pode ou não pode? Anote, não tem cerimônia, não. Legal. Vamos lá. Vou apagar, viu? Vou apagar. Qual. Miau. Certo? E aqui nós temos os nossos brasileiros naturalizados. Artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal.
Brasileiros natos, falamos, e brasileiros naturalizados. Minhas queridas e queridos, concurseiras, concurseiros, inscritos aqui no Motivação Concursos. O brasileiro naturalizado é Raí. Qualquer cidadão de qualquer parte do mundo entre essa regra, ele poderá ser um brasileiro naturalizado. O cara é alemão, Horaci. Veio passear no Brasil. Aí viu, que gostou do samba, do forró. E se porventura ele fala, eu quero ser um brasileiro. Se ele quer ser um brasileiro, minha prezada amiga Luciana, ele precisa seguir as regrinhas. Não é fole, não. Eu quero ser brasileiro e entrar aqui e tome o Brasil para dentro, não. Não é cabaré, não. O negócio tem ordem. Não é assim, Raí? Aí nós temos o quê? Os brasileiros de país de língua portuguesa, era assim. Você é um estrangeiro. Você é de onde? Eu sou de Portugal. Mas eu quero naturalizar-se brasileiro. Gente, olha, como isso é importante. Um português, ele fala, eu quero naturalizar-se brasileiro. Se você for lá no artigo 12, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, ele precisa obrigatoriamente morar no Brasil por um ano. É assim? Aqui, artigo 12, inciso 2º, a linha A. Estrangeiros de países de língua portuguesa. Então, qualquer estrangeiro, se ele for de um país de língua portuguesa, ele obrigatoriamente precisa estar no Brasil por um ano ininterrupto. Artigo 12, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. Ponto! Não tem mastigar, não tem pantinho, não tem munganga. E se for, essa aqui é a regra, viu? Vocês já pegaram essa primeira regra. Estrangeiros de país de língua portuguesa. Um ano ininterrupto. Um ano. Professor, oi. E se ele for um chinês? Se ele for um alemão? Eita, aí lascou-se tudo agora. Pessoal, de acordo com o artigo 12, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal, se for estrangeiro de qualquer outro idioma, de qualquer outra língua, exceto a português, o nosso português, ele obrigatoriamente precisa estar no Brasil, morar no Brasil, por mais de 15 anos ininterrupto. Olha aqui a observação, gente. Se ele for um estrangeiro de país de língua portuguesa, ele precisa estar no Brasil, morar no Brasil por um ano. Um ano ininterrupto, assim. Mas se, Luciana, ele for um estrangeiro de país de língua não portuguesa, eles precisam morar no Brasil por mais de 15 anos. Então vamos lá. O português que pretende naturalizar-se brasileiro, ele vai morar no Brasil, residir no Brasil por um ano ininterrupto, país de língua portuguesa. Mas se for um alemão, um chinês, aí eles precisam morar no Brasil por mais de 15 anos, para que eles venham adquirir a naturalização. Aí sim, serão brasileiros naturalizados. Brasileiros naturalizados. E sendo brasileiros naturalizados, eles podem ser deputado federal? Pode ser senador da República? Pode. Eles não podem ser presidente da Câmara, nem presidente do Senado Federal. Porque essas autoridades estão na linha sucessória do presidente da República. E como vimos há pouco, o cargo de presidente da República necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser brasileiro nato. Tudo bem, gente? Aqui é um resumo de nacionalidade. Artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Todas as dúvidas que surgirem, por gentileza, entre em contato conosco. Tudo bem? Ok? Tudo legal? Mais uma vez eu despeço dos senhores, das senhoras, estendendo um fraterno abraço, em nome do professor Pedro Damião Leite, em nome do Motivação Concurso e de todo o grupo. Valeu? Abraço!